apresentando uma série de vídeos que tratam do eu e da razão. E o nosso objetivo é analisar o seguinte argumento: paradoxo do barbeiro implica o significante não pode significar ele próprio. O nosso primeiro passo nessa empreitada foi analisar o paradoxo do barbeiro, no seu formato clássico. E aí, depois expressamos tal paradoxo usando a notação de conjuntos. E por fim, olhamos para um objeto como esse, uma laranja, e falamos da representação sintática de objetos. Bom, se você não assistiu os vídeos anteriores que falam de tais assuntos, vale a pena dar uma olhada antes de continuar. Isso porque o que vamos falar a seguir tem como fundamento o que foi exposto anteriormente. Pois bem, vamos continuar. Vamos começar a juntar essas coisas para analisar este argumento. Paradoxo do barbeiro implica o significante não pode significar ele próprio. Então, para começar, dê uma olhada aí do lado. De novo, temos esse objeto, que representamos sintaticamente pela palavra laranja. E como já dissemos, a palavra não é o objeto, e o objeto não é a palavra. Longe disso, né? A palavra é apenas uma mera referência ao objeto. Portanto, veja só que coisa importante. Não confunda suas representações do mundo com os objetos do mundo. Outra coisa, olha só, mas... Afinal, por que estamos falando de representação? Presta atenção. Olha, compreender o mundo demanda necessariamente, como premissa, alguma representação desse mundo. Poxa, não há como falar de compreensão, entendimento e conhecimento sem algum tipo de representação, cara. A gente não sabe fazer de outra forma. Isso fica bem claro, por exemplo, quando estudamos as ciências em geral, física, biologia, matemática, essas coisas assim. E até a filosofia, né? Olha só, quando estudamos, por exemplo, filosofia da linguagem, olha, nesse caso, de cara a gente pergunta coisas do tipo assim: penso para falar ou falo para pensar? Afinal, o que vem primeiro, o pensamento ou a linguagem? Um filósofo que pensou bastante sobre tal problema foi Wittgenstein. Olha só, pensando em Wittgenstein, né, veja algumas de suas frases, né, que expressam claramente a importância da linguagem, ou seja, a importância da representação sintática em palavras. Né? Wittgenstein disse coisas como, por exemplo, as fronteiras da minha linguagem são as fronteiras do meu universo. Minha dificuldade é apenas uma enorme dificuldade de expressão. Os problemas filosóficos surgem quando a linguagem sai de férias. Conclusão dessa nossa história inicial. Estamos dizendo que não há como compreender sem a linguagem. A linguagem que usamos para representar o mundo. Por isso, olhamos para esse objeto aí do lado e definimos a palavra laranja para representá-lo. Afinal, nem sempre temos esse objeto por perto, mas a palavra laranja sempre nos está disponível.
E aí vamos agora incrementar um pouco esse nosso raciocínio. Substitua esse objeto redondo e amarelo, esverdeado aí, por mim. Isso mesmo, eu aqui. Bom, se você me vê apenas como um objeto do tipo laranja, né? Então, nesse caso, eu poderia ser representado pela palavra João. E como a palavra laranja, João também serve para representar inúmeros objetos, sempre de maneira precária, pois não leva em conta as diversas pessoas homônimas, né? João não leva em conta isso, né? As pessoas que se chamam João, e nem o fato de que um certo João, como eu, esteja constantemente envelhecendo. Um João que é atacado constantemente pelo tempo, né? Olha só, né? A palavra João não envelhece, cara. Mas e eu aqui? Eu envelheço. Olha só, cara. A gente vai ficando velho, né? Além disso, temos um outro problema aqui no caso do João, da palavra João, né? E do João aqui. Quanto à sua natureza, o João aqui não é como a laranja ali. Puxa, é isso mesmo, né? Parece que João tem uma alma e um corpo. Desde a sua origem, olha só, passando pelos gregos, pelos judeus, até os dias atuais, muita gente, né, desde a origem lá atrás, muitos homens creem nesse fato, que o ser humano é mais do que simplesmente um corpo. É muito mais que um objeto como a laranja. Ele tem uma alma, uma certa essência, que parece transcender o corpo. Ou seja, desse ponto de vista, o ser humano é dual, no sentido cartesiano, por exemplo. Uma dualidade composta por corpo e alma. Bom, mas e se você não crê em alma? Né? Como Sartre, né? Lá no seu existencialismo. Mesmo assim, o problema continua, pois nesse caso, a existência, lá no existencialismo, a existência precede a essência. Temos uma existência, desse ponto de vista, uma existência com liberdade como fundamento. E, de novo, como a alma, essa liberdade que é fundamento nos existencialismo, não parece ser tão concreta como essa laranja aqui do lado. O que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que, como alma, a liberdade originária do existencialismo, que define a nossa existência, são coisas assim concretas. Mas aí agora temos uma questão importante. Olha só, presta atenção. Como representar tais coisas abstratas, né? Como representar essa essência? Como representar o eu? Né? Puxa. Olha, se já temos problemas para representar um objeto como esse aí do lado, imagine agora representar a essência do João. Representar o seu eu. Algo que parece não ser material, como aquilo que a laranja, né, que a palavra laranja representa. Estamos, portanto, falando de representação de abstrações, de coisas abstratas, né? Que estão distantes do concreto que posso tocar com a mão, que me fornece uma experiência empírica. Além disso, em relação a esse eu abstrato, né, essa coisa abstrata, continuamos tendo na sua representação
aqueles problemas que a gente tinha na representação desse objeto aí. Temos os problemas da diversidade e temporalidade dos eus. Olha, isso porque temos muitos eus, muitas pessoas, né, que se modificam ao longo do tempo. Então, por tudo isso, fica claro que o ramo do conhecimento que trata a psicologia, a psicanálise, é decididamente bem complexo. Além disso, olha só, temos mais um complicador adicional, preste atenção. Temos presente em tudo isso o problema da autorreferência. Isso porque quem fala do eu, quem faz a representação do eu, pode ser ele próprio. Puxa, podemos ter um eu que olha para si e para os outros, tentando se compreender, né? Isso mesmo, mas ele olha para si. É claro que precisamos pensar mais sobre isso. No próximo vídeo vamos mostrar por que tal autorreferência é desafiadora e complexa, e também mostrar como o paradoxo do barbeiro pode nos ajudar a compreender por que a autorreferência é paradoxal. Em outras palavras, por que representações que consideram autorreferências são, por princípio, por constituição, paradoxais. Isso mesmo, elas consideram autorreferências que não são de objetos, né, num contexto não temporal e que muitas vezes não considera a diversidade, né? Poxa, continue firme, assista o próximo vídeo.